Desde 2018, o dólar vem enfrentando uma queda bem significativa em relação ao real, o que pode apresentar uma grande oportunidade para os investidores, tanto iniciantes quanto avançados. Então, nesse vídeo, eu vou explorar os diversos aspectos que é a queda do dólar e como que você pode aproveitar essa situação dentro do Nubank ou de qualquer outro banco digital ou corretora de investimentos para ganhar dinheiro em dólar de forma fácil e de forma simples. Para quem me conhece, eu sou Rodrigues Prado, sou investidor profissional, também gerencio uma empresa que tem mais de pelo menos aí agora quase R$1 bilhão sob custódia. O intuito desse canal é falar de ações em ação e sem enrolação, como que você pode ver todas essas nomenclaturas difíceis do mercado e tentar simplificar o máximo possível para você colocar no seu dia a dia e ganhar dinheiro e atingir a sua liberdade financeira e conquistar todos os seus desejos e os seus sonhos que o dinheiro pode te facilitar. Então, primeiramente, você precisa entender por que está caindo o dólar e depois como aproveitar isso para você ganhar mais dinheiro, tá? Então, primeiro eu vou falar por que está caindo, depois como aproveitar melhor. Então, se você já é um investidor soberano, já sabe, né? Curte esse vídeo se você ainda não é inscrito no canal. Gostaria então de se inscrever, porque aqui a gente fala de conceitos técnicos de investimento de uma forma bem simples e bem prática para você colocar no seu dia a dia aí e ganhar dinheiro. Então, para você entender um pouco melhor essa queda do dólar, né, que já chegou a quase R$6 e agora está em R$ 4,80. Para você entender melhor essa queda, é importante você compreender um pouco mais sobre os termos de troca e a influência do câmbio, tá? Como assim termos de troca? Os termos de troca, eles se referem a uma relação entre os preços de exportação e também os preços de importação de um país. Como assim, Rodrigo? Quando os termos de troca são favoráveis, ou seja, as exportações têm um preço muito mais alto em comparação às importações, isso fortalece a moeda local, ou seja, o real. Então a gente está vendo aí o Brasil exportando demais, principalmente nesse primeiro trimestre de 2023, soja e trigo. Isso favorece a nossa economia, favorece o real, ele fica mais valorizado e o dólar desvaloriza. Outro fator crucial é a influência da taxa de juros na economia e nos investimentos. Qual taxa de juros? A nossa taxa, a mais famosa que todo mundo fala, que é a taxa Selic. É a taxa mãe da economia. É essa taxa que diz se o financiamento das casas vai estar caro ou barato, se o financiamento dos carros vão estar caros ou baratos, se qualquer empréstimo vai estar caro ou barato. Quanto maior a taxa Selic, mais caro é esses financiamentos. Quanto menor a taxa Selic, menor é esses financiamentos. A Selic aumenta ou diminui para controlar a inflação. Então, quando a inflação está muito alta, a Selic tem que estar mais alta também para controlar a inflação. Quando a inflação está mais baixa, pode sim aí começar a reduzir a taxa Selic. Então, é sempre como se fosse um gato e um rato, né? Tom e Jerry, ele vai seguindo um ao outro, tá bom? E quando a taxa de juros é atrativa para um determinado país, como aqui no Brasil, uma taxa muito alta, isso incentiva a entrada de investimentos estrangeiros e fortalece a moeda local, ou seja, o real. Como assim, Rodrigo? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, você vai investir em renda fixa, você vai ganhar de 4 a 4,25% ao ano. Aqui no Brasil, você está ganhando 13,75%, podendo chegar a 15% ao ano. Então, é uma rentabilidade muito maior, porque a gente é um país subdesenvolvido, tem a taxa maior. Então, no caso do Brasil, o aumento da taxa básica de juros nos últimos anos tem sido sim um motivo para contribuir na queda do dólar. Então, possivelmente, quando a gente começar a diminuir a taxa de juros aqui no Brasil, que possivelmente vai começar esse ano e vai diminuir bastante no ano que vem, o dólar pode sim voltar a crescer, mas a gente está falando nesse vídeo, né? Possibilidades de entrada no dólar. Então, é uma janela boa aí para o pessoal que está querendo começar a entrar. Além disso, a redução das reservas internacionais em dólar também tem desempenhado um papel muito importante. Países como o Brasil, ele tem diversificado mais as suas reservas, reduzindo a dependência exclusiva do dólar, que muita gente tinha, investindo em outros ativos, como o ouro, como uma forma de proteção, uma forma de estratégia diante a flutuação muito grande do dólar. Como que está hoje as reservas do Brasil? Como se fosse o nosso caixinha, a nossa reserva de emergência, o Brasil e todos os países bons também têm as suas reservas. Acompanhe aqui comigo. O Brasil hoje tem cerca de 325 bilhões de dólares de reservas internacionais. E como que está alocado esses 325 bilhões de dólares? 80% em dólar, no dólar propriamente dito, 5% em euro, 5% em yuan, na moeda lá da China, 3,5% na libra, 2,2% no ouro e 4,1% em outras moedas. Então a gente ainda assim, mais de 80% é em dólar, a gente é muito dependente do dólar,
a gente está baixando gradualmente a dependência. Só que o dólar não tem como, ele é a moeda mais utilizada no mundo e vai continuar por muitos bons anos assim. Tá? Mas a gente está começando a diminuir as reservas. Para você ter uma noção, a gente tem 325 bilhões de dólares, a Argentina tem 7 bilhões de dólares. Então a gente está com uma poupança legal, né, em comparação a outros países subdesenvolvidos. E nesse gráfico aqui ele mostra qual que é a relação de reservas internacionais em dólar de vários países ao longo do tempo. Se você acompanhar aqui comigo lá em 2002, 2003, uma média que todos os países tinham era de mais ou menos 72% das reservas internacionais em dólar. E hoje, em 2023, já caiu para 60%. Então o mundo está diminuindo a reserva em dólar, porque está como se fosse diversificando mais as moedas. E também, além disso, né, Rodrigo, mas para onde que está indo, né, essa saída do dólar de alguns países de reserva e está indo para onde? Uma boa parte está indo para o ouro. Então, esse daqui é um comparativo das reservas mundiais dos próprios governos, dos próprios países em relação ao ouro. Então a gente consegue ver lá em 2004 estava bem negativo, né? O pessoal vendendo muito ouro, estava comprando muito dólar, e a partir de 2010 começou uma volta à procura do ouro e agora está no pico máximo, né? Então se você pensou em entrar no ouro, agora já está no pico, né? Teria que ser antes, mas os governos já fizeram isso, estão aumentando aí a exposição a ouro. E além disso, especialistas têm discutido sobre a possível mudança na hegemonia, né, do dólar como moeda de referência mundial. O cenário atual de hoje, os avanços, principalmente os avanços tecnológicos, têm aberto um espaço gigantesco para outras moedas até digitais e sistemas de pagamentos internacionais, o que impacta diretamente o valor do dólar no futuro. Então imagina, se é mais fácil eu comercializar sem precisar depender do dólar, os países vão começar a usar isso para diminuir o custo deles. Claro que isso não é uma coisa do dia para a noite, você viu lá que desde 2002 até agora passou de 72% para 60% em 20 anos, diminuiu 10%. Então isso é um processo muito lento, muito gradual. Uma coisa que a gente está falando de uma mudança, se for mudar o dólar, alguns economistas dizem que pode demorar 50, 60 anos. Então não é uma coisa, meu Deus, se desesperar que o dólar está acabando. Não, muito pelo contrário. E também as moedas utilizadas nas transações comerciais também exercem influência sobre o valor do dólar. Se um país ele aumenta a sua demanda por outras moedas, isso pode enfraquecer o dólar e contribuir para uma queda em relação a outras moedas, como por exemplo o real brasileiro. Se a gente faz mais negócios, por exemplo, com a China, com a Europa, que usam outras moedas, a gente pode usar a moeda deles diretamente e não fazer o dólar como intermediário. Então isso favorece também a valorização do real. Tá, Rodrigo, você falou tudo isso, mas qual que é o preço justo do real? Quanto que o real vale? Porque lembra lá no começo do Plano Real, lá em 1996, quando o real, né, custava um real para $1. Quando foi para 2, o pessoal falou que estava caro. Foi para 3, o pessoal falou que estava caro. 4 falou que estava caro. 5, 6 reais. A gente fala que prever o dólar é uma coisa quase que impossível, porque são muitas variáveis, tá? Mas a gente pode acompanhar a tendência dele e o mais importante é investir constantemente nele para a gente fazer um preço médio atrativo. Para avaliar mais ou menos um preço justo do real, é possível utilizar, muitas pessoas utilizam o índice Big Mac, né? Que é realmente do Big Mac, do sanduíche do McDonald's, que compara os preços do famoso sanduíche do McDonald's em diferentes países. Então a gente vê o custo de produção de um Big Mac no Brasil, o custo de produção no Big Mac nos Estados Unidos, na Europa, e faz uma correlação para ver qual é o preço justo da moeda sem interferência psicológica ou emocional das pessoas, que influencia demais. A questão emocional das pessoas em relação a uma moeda influencia demais o preço dela, tá? E essa análise nos permite ter uma ideia do poder de compra de uma moeda e pode ajudar numa tomada de decisão futura. Então, para você ter noção, vamos ver o preço do Big Mac aqui no Brasil. Se for analisar o preço justo do Big Mac, né, o custo do Big Mac aqui no Brasil seria de 22,90 centavos. Já nos Estados Unidos, de $5,36. O que dá, se a gente fizer a conversão, né, dá um preço justo do real de 4,27 a cada dólar. Hoje está em 4,80, já chegou a 6 e já estava bem menos antes, né? Mas o preço justo em relação ao custo seria de 4,27. Significa que o valor vai cair para 4,27? Não.
tá? Isso daqui seria um preço justo, mas tem muita relação do que as pessoas acreditam que vale. Isso é o que dita mais, não o preço de um índice, tá? Mas isso é uma referência pra gente ver, olha, se as pessoas fossem racionais ao extremo, seria mais ou menos esse o preço. Como as pessoas não são, a gente precisa tomar melhores decisões e saber como investir. Por que eu falo, então, que essa questão de emocional influencia muito? Porque olha o que aconteceu com o preço do real ao longo do tempo. Se a gente for comparar aqui o preço do real, que é esse em azul, esse gráfico, essa linha azul, o real se desvalorizou muito mais do que outras moedas de países subdesenvolvidos, de países emergentes. Então não faz sentido o Brasil, como é um dos melhores países subdesenvolvidos, ter caído tanto em relação a outros países que estão muito ruins, como por exemplo a Argentina. Tem uma inflação aí de 110% ao ano, que está com uma economia muito comprometida, que estão passando por quase que um desastre econômico, um desastre político, um desastre social, por conta de medidas populistas. Então, o Brasil, as pessoas estão vendo e teve uma desvalorização muito grande e talvez não seja tão condizente assim com a realidade. Beleza, dito tudo isso, diante das flutuações cambiais do dólar, é fundamental você adotar uma estratégia de proteção do seu dinheiro, do seu patrimônio ou do que você quer começar a investir. E uma delas dessas proteções é você conseguir diversificar o seu patrimônio. Como que eu falo aqui no Capital para você fazer uma boa estratégia de diversificação? É você usar a metodologia VIVA, para você viver de investimentos por vários anos. O que consiste essa estratégia? É você investir em 4 grandes áreas. O primeiro V são várias ações do Brasil, o I são de imóveis, o segundo V são de várias ações dos Estados Unidos, aqui entra o dólar, e o A, ativo oportunidade, ou caixa de oportunidade. Então, um dos Vs, que é o várias ações dos Estados Unidos, que você pode fazer uma proteção e usar o dólar com isso. Então, você pode investir no dólar e em ações dos Estados Unidos e proteger e ganhar na valorização do dólar. A gente viu que o dólar passou de 1 para 2, para 3, para 4, para 5, chegou a quase R$6. E agora voltou a cair. Pode ser uma oportunidade de entrada? Pode. Pode cair mais? Pode. O importante é você sempre ficar comprando e fazendo o preço médio mais baixo possível. Tem vários estudos falando que as pessoas que sempre esperam o preço mais baixo para comprar o ativo, comparado com as pessoas que compram todo mês ou consistentemente, sempre perdem. Então a pessoa que investe todo mês ali, ela tem um preço médio ou ela tem um investimento, um retorno muito maior do que aquelas pessoas que ficam esperando sempre o preço ideal. Então o recomendável seria você sempre fazer investimentos constantemente, de mês em mês, a cada 2 meses, que isso ao longo do tempo tem uma rentabilidade maior. Show? Entendi, Rodrigo. Como que eu faço isso na prática? Então agora eu vou entrar dentro da minha Nuinvest, que é a corretora do Nubank. Você pode fazer isso também do Nubank. Eu tenho uma carteira pública aqui no canal, além da minha pessoal, eu tenho uma pública, que eu invisto todo mês meu dinheiro publicamente, vou colocando ali um valor todos os meses, e uma parte, 20% do que eu coloco, são em ativos dos Estados Unidos, né? Eu compro ações dos Estados Unidos. Como que você pode ganhar dinheiro com um dólar baixo? Você compra o dólar, né, sem custos exorbitantes e também investe em ações dos Estados Unidos. Como que você pode fazer isso? Vem aqui na plataforma, você pode usar tanto o celular quanto a plataforma no computador. Clica aqui em renda variável, tá bom? Clica aqui, ó, renda variável, ações e FIIs, ou ETFs, né? Clica aqui e ele vai aparecer aqui, ó, para você buscar. Tem aqui também alguns investimentos. Você vai buscar um ETF chamado IVVB11. Nossa, Rodrigo, falou grego. O que é ETF? O que é IVVB11? ETF. Esse ETF é uma cesta de ações. Ele vai seguir algumas ações dos Estados Unidos. Nesse caso, quando você compra esse IVVB11, você vai estar comprando uma participação das 500 maiores ações dos Estados Unidos. Então você vai estar investindo em dólar e nas 500 maiores ações dos Estados Unidos. Seja Apple, Microsoft, Disney, Coca-Cola, seja várias empresas boas dos Estados Unidos, se apenas com R$235 você compra isso em dólar e tem tanto a valorização do dólar, também a valorização dessas ações. Então, você clica aqui em comprar e vai estar aqui, ó, uma ação é 235, 2 ações vai ser o dobro disso, né? Então, você vai conseguindo comprar e subindo, tipo, Rodrigo, o mínimo possível para investir nessa estratégia, R$235, não precisa investir todo mês, é quando você quiser, tá bom? E você investe apenas uma vez e já começa a ganhar, tá? Então aqui, ó, uma ação, no caso, né, seria 235, 2, 470, 0 taxa de corretagem, é só clicar aqui e agendar a compra, né, que eu tô gravando esse vídeo num sábado, tem que fazer todo dia útil. Assim que você investe
em dólar em ações dos Estados Unidos. Se você ficou interessado, poxa, Rodrigo, achei legal, bacana. Se você quer dar o próximo passo, porra, Rodrigo, eu gostei, achei do c... tudo que você falou, eu quero investir mais, eu quero dar o próximo passo. Para você que quer investir nessa metodologia, né, viva, viver de investimentos por vários anos, saber investir em ações do Brasil, imóveis, ações dos Estados Unidos, em ativa oportunidade, que é um caixa, tá aqui no link na descrição do meu treinamento Investidor em 48 horas para você aprender o essencial de forma muito rápida. Em menos de 4 horas de estudo, você já vai saber tudo que você precisa para começar a investir. Então eu deixei esse treinamento o mais acessível possível para você dar os seus primeiros passos, tá bom? Então se você quer dar um passo a mais além e ficar mais próximo de mim, tendo a minha mentoria ali, esse é o próximo passo. Então, revisando, a queda do dólar desde 2018 tem proporcionado sim uma oportunidade única para vários investidores que sabem aproveitar. E entender os fatores que contribuem para a queda, como os termos de troca que eu falei, a taxa de juros que vai começar a diminuir, as reservas internacionais, a diversificação do patrimônio, é essencial para você aprender e ter essa oportunidade na sua vida concretizada. E lembra sempre de buscar informações adicionais, não só ver um vídeo, consultar especialista, tomar decisões de investimento baseadas em fatos, tá bom? Não veja apenas um vídeo para tomar suas decisões. Vá a fundo, invista em conhecimento, invista em você mesmo, tá? Aproveitando também, você pode aproveitar as oportunidades dentro do Nubank, dentro de qualquer outro banco ou corretora. Top esse vídeo, né? Curtiu demais. Falei muita coisa bacana, muita coisa legal, então já sabe, né? Curte esse vídeo aqui embaixo, se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos. Te encontro na próxima, esse é o Capital Investidor. Até a próxima aí. Tchau!